paz, abençoados. Tudo bem com vocês? Que bom revê-los aqui nesta casa e podermos uma vez mais cantarmos e nos comungarmos, estarmos juntos e aprender um pouquinho mais das palavras de Jesus, de seus ensinos, de sua orientação, enfim, do Evangelho que é tão bom, que é tão aliviador, curativo, salvador, o Evangelho que é uma bênção na nossa vida. Amém? Hoje à noite eu quero falar um pouco sobre um texto, um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Eu vou ler aqui no celular que fica mais, a letra fica maior. Capítulo 10 de Marcos, capítulo 10, versículo 17, ou versículos 17 a seguir. Eu estava em casa meditando nesse texto aqui e me chamou a atenção algumas coisas, apesar de nós já termos falado dele várias vezes, e mesmo aqui na casa dos amigos, por vários momentos a gente trouxe mensagem relacionada com esse texto. Um tema que eu pedi para o Di colocar ali, já que precisamos de um tema lá para as redes sociais, eu disse: o que te falta? O que está te faltando? É interessante porque nós recebemos Cristo na nossa vida. É verdade que uma grande parte de nós recebeu Cristo e junto com Cristo um fardo religioso, que não nos deram só Cristo, não nos trouxeram só Cristo. Sempre foi assim: Jesus mais aquilo ali, Jesus mais aquilo lá. E a gente acabou, o Evangelho, que é para ser uma proposta de vida cheia de abundância, abundância de alegria, de prazer, de força, energia, né? Cheia do Espírito de Deus. O Evangelho que é um entra e sai dos campos verdejantes do bom pastor e das águas tranquilas do refrigério da alma. De repente tem uma carga de impedimentos, de leis, de dogmas, de sacrifícios e de tantas outras coisas que impede a grande e maravilhosa proposta da liberdade, da alegria, do gozo. Não foi assim? Eu acho que todos que estão aqui já passaram por isso. É Jesus mais estas cargas. E eu penso que daqui para frente vou dedicar a minha vida a apontar as cargas para que, sendo elas observadas, possam ser retiradas. E apontar a proposta pura, simples do Evangelho, para que possa ser absolvido por cada um de nós. Essa é a minha expectativa daqui para diante. Tudo que eu falar, tudo que eu disser, que possa te mostrar os dois lados. Isso é coisa do homem, isso aqui é coisa da religião, isso aqui é coisa da governança humana, dos líderes humanos, da visão humana, que em seu bojo quer sempre te prender, te amarrar, te dominar, te colocar embaixo de um jugo. E temos do outro lado tudo aquilo que é o ensino de Jesus, a orientação de Jesus, a proposta de Jesus, que vem nesse aspecto de nos libertar, nos dar liberdade, nos levar à vida abundante. Essa é a expressão do Cristo. Ele chega a dizer: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente, não tem? Não tem? Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis. Se não tem, é ponto final.
Ele libertou, está livre. Ele libertou, você ficou livre. Entendeu? Então Jesus não trata de uma liberdade condicionada. Ele fala de uma liberdade que te dá direito de escolha para o restante todo da tua vida. Sendo que, uma vez que Cristo nos liberta, todas as escolhas que vamos fazer, na luz do Evangelho de Jesus, é apontado as consequências. Posso escolher bem, posso escolher mal. Posso escolher um caminho reto, posso escolher um caminho torto. Posso escolher edificar na rocha ou escolher edificar na areia. Eu posso escolher a justiça ou a injustiça. A grande verdade é que a liberdade do Cristo me condiciona a um juízo que eu mesmo tenho que fazer em relação às minhas escolhas. Nós chamamos isso de livre-arbítrio. O Paulo vai escrever a respeito desse assunto e ele diz que antes dessa liberdade adquirida em Cristo, todos nós éramos escravos. E aí ele diz, escravo do quê? Escravo do erro. Escravo dos sentimentos, dos desejos, das vontades, dos impulsos. Entende? Escravo do pecado. Essa é a grande verdade. Agora, orientados por Cristo, nós temos a liberdade, porque o que Cristo fez? Primeiro, ele apaga os nossos pecados, os nossos erros, e diz, filho, dá para tu andar direito. Tu não precisa levar uma vida tão complicada. Tu não precisa viver aí embaixo de sacrifícios. Tu não precisa sofrer como tu tens sofrido. Tu não precisa andar tão errado como tens andado. Olha aqui, tu podes escolher esse caminho, ou tu podes escolher esse outro caminho. E ele coloca diante de nós um caminho que ele chama de estreito e outro caminho que ele chama de caminho largo. E apresenta as condições do caminho estreito e do caminho largo. Ele diz que o caminho estreito conduz à vida e o caminho largo conduz à perdição. E ele não coloca isso numa forma religiosa de carga sobre o indivíduo. Não, ele só diz, ó, a opção está diante de ti, mas quem vai escolher é você. E ponto final. E ele diz, as consequências são as seguintes, aqui é estreito, entende? É apertado. Às vezes, poxa, tem gente que diz, não é fácil. Ele diz, pois eu estou dizendo que é estreito. Não estou dizendo, não estou falando que tem uma facilidade, eu estou falando que é estreito. Entendeu? E alguém resolve dizer, eu vou andar nesse caminho estreito aí, eu vou fazer como ele está dizendo. Porque andar no caminho estreito é seguir a orientação de Jesus. E aí ele diz, ama. Aí no caminho estreito lá vem alguém que nos machuca, nos ofende, nos calunia, né? E ele olha para nós, perdoa. É estreito por isso aqui, porque a vontade da gente é ir lá pegar pelo pescoço, né? Então, mas ele diz, não, perdoa. Deixa para lá. Esquece. Entendeu? Aí fica estreito, é nesse sentido que se estreita. E é um caminho que faz com que eu ande para dentro de mim mesmo. Não é um caminho que eu pego opinião de fora. Porque essa reflexão se dá dentro de mim. Por isso é estreito, é eu e Deus. Eu e Jesus. Ponto. Mais ninguém. Parte de mim. Eu não dependo da minha mãe, nem do meu pai, nem dos meus amigos, nem dos meus irmãos, nem da esposa, nem dos filhos. É eu e Deus. Eu vou ter que decidir, ando por isso aqui, ou opto pelo caminho largo. E aí eu vou para o lado de fora. E eu pelo caminho largo, daí eu vou pela opinião de A, de B, de C. Aí eu já me uno com mais dois que estão magoados na vida, entendeu? Para virar petista é 2 toques, entendeu? Só estou brincando. Eu não tenho nada contra o PT. Eu não tenho nada, só estou brincando. Eu sabia que vocês iam ficar rindo já aí, entendeu? Mas a lógica da vida é essa. Se eu for pegando opinião, eu vou agrupando outros que pensam igual a mim e vou desprezando os que não pensam igual à minha pessoa. É assim que funciona. Entendeu? Então ele chama isso de caminho largo, o caminho das opiniões, o caminho dos que convergem comigo para ir contra os que divergem. Mas no caminho estreito, não.
o que tem a coerência estabelecida pela consciência crística que me inundou, pelo Espírito do Cristo que me impulsiona, me dá força, que me coordena interiormente e que me leva a fazer, então, escolhas que não está na largueza da opinião pública, está na estreiteza da intimidade com Deus, lá dentro de mim, mas que me conduz a uma vida abundante. O fim é vida. A reflexão, a conduta e a postura que é respeitada no meu interior e aplicada no meu viver, me conduz à vida. O impulso, o embalo, o ajuntamento daquilo que vem de fora, daquilo que se une com o que é de fora, me leva à perdição. Olha só, e vejam vocês que eu não estou aqui tratando de inferno e céu, nada disso. Eu estou falando de eu ficar perdido enquanto existo. Já pensou? Eu ando por aí e perdido. Não sei para onde vou, não sei onde vou chegar, não sei qual será o fim. Tem até música, né? O que será o amanhã? E quando eu ando no caminho estreito, eu nem estou aí para o amanhã, porque a minha vida é eterna. Não acaba. A minha vida não acaba. Então, é extraordinário viver a proposta de Jesus. Ora, por tudo isso que estou colocando aqui para vocês, é que eu vou ao texto, onde um sujeito, o Marcos diz que, aproximando-se, ele estava a caminho, Jesus estava circulando pelas regiões da nação israelita, e ele diz que no caminho correu para ele um homem, versículo 17, eu dei o capítulo lá? Capítulo 10, versículo 17, né? Ele disse, então Jesus está indo ali, está os seus discípulos juntos, e de repente um homem corre para ele. É um episódio interessante, porque não aconteceu muitas vezes de pessoas correr para Jesus. Não aconteceu muitas vezes, até hoje. É raro quem corre para Jesus. Eu já vi as pessoas correr para a Umbanda, correr para o Espiritismo, correr para o budismo, correr para o islamismo, correr para xamanismo, e para tudo quanto é ismo. As pessoas vão para tudo quanto é ismo, entendeu? Mas correr para Jesus é a última instância dos passos humanos, entendeu? Normalmente fica por último. Correu para Jesus. Então é uma expressão linda que o evangelista coloca aqui. Diz, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele. Olha só, o sujeito chegou, imagina, estamos nós indo até ali, na beira da Cabeçudas ali, entendeu? E no caminho vem um correndo, se ajoelha perto de mim. Você junto comigo. Todo mundo para, diz que é isso? O que está havendo aí? Entendeu? Numa terra que tinha por cultura não se ajoelhar diante de homem. Olha só, a cultura judaica, lembram do Mardoqueu lá no livro de Esté? Foi preparado forcas para o Mardoqueu, porque ele não se dobrava diante do oficial do rei. Porque não é hábito de judeu se dobrar diante de homem. Ele não faz isso. Mas esse aqui fez. Ele quebrou todas as regras, ainda que ele está encharcado de religiosidade. Porque também essa postura, esse sujeito aqui, o Mateus diz que ele era jovem. Aqui diz que um homem jovem, segundo Mateus, tá? Ele vem com todo um conjunto religioso nele, e ele se aproxima de Jesus, se ajoelha diante de Jesus e diz assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E aqui me chamou a atenção, porque ele está tão encharcado de religiosidade que ele
ele paga tanto preço, ele oferece tanto sacrifício. Nós vamos ver aí no contexto que ele diz que guardava os mandamentos, logo ele praticava todas as obras da lei, ele se colocava diante do mistério do judaísmo, entende? Como um homem perfeito, íntegro, entendeu? E ele, por ter a mente assim, ele vai lidar com Jesus dentro do padrão religioso. E ele só se ajoelha pelo conceito religioso. Ele está lá, diz, olha, eu quero saber da vida eterna, então eu tenho que me prostrar aqui. E ele diz, eu quero saber como é que eu vou herdar a vida eterna. Mas aí, por todo o conjunto legal que ele tem, ele fala de duas coisas totalmente antagônicas. O que farei para herdar? Ora, a herança não se herda porque se faz alguma coisa. Não dá. A herança se recebe independente do que se faz. Eu não tenho que fazer nada para ser o herdeiro. Entendeu? Mas a religião põe na cabeça da gente que nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, tem que parar com tal coisa, tem que parar com outra coisa, senão a gente não tem herança. É a cabeça do moço aqui. Ele entende, olha, eu quero herdar a vida eterna, mas para eu herdar a vida eterna, eu preciso saber o que eu faço. Jesus percebeu toda a religiosidade dele, toda a linguagem, para nós aqui destoa um pouco, mas para dentro do padrão dele, isso está extremamente cheio de religiosidade. E então Jesus olha para ele e a primeira coisa que Jesus diz é, por que tu me chama bom? Ele está tratando de um conceito que para nós não é muito, não está sobre o nosso entendimento objetivo. Ele está, porque bom, para o judeu, só Deus. Só Deus. Então ele é alguém que guarda os mandamentos, ele é alguém que está preocupado em ter vida eterna. Ele entende que a eternidade é algo que vem por herança, mas ao mesmo tempo ele confunde dentro do fardo religioso, que precisa pagar um preço. Você não conhece nenhum cristão assim? Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas nós temos que pagar um preço. Deus é bom, Deus nos salva, Deus nos ajuda, mas se nós pagar um preço. Você nunca ouviu assim? É que poucos seres humanos entendem de graça. Pouco é entendido do que se recebe gratuitamente. Entendeu? Então ele está confuso. E Jesus começa a colocar as coisas no devido lugar. Diz, tu estás me chamando de bom, por quê? Qual a tua percepção do que é bom? Né? Que diz, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz, por quê? Versículo 18. Por que me chamas bom? Não há ninguém, senão um só, que é Deus. Esse é bom. Deus é bom, eu não. Tu estás me chamando de bom por quê? Onde que está a bondade aqui em mim? Olha só, Jesus está botando ele no lugar. E aí Jesus diz, tu sabes os mandamentos. Não é uma pergunta não. Não é uma pergunta. Jesus diz que ele sabe os mandamentos, ele sabe que não é para matar, não é para adulterar, não é para furtar, não é para produzir fake news, falsos testemunhos, não é para defraudar, e é para honrar pai e mãe. Jesus, tu sabes. Tu sabes. Em outras palavras, tu sabe o que é para fazer. E aí ele diz, não, de fato, mestre, tudo isso eu guardei desde a minha meninice. Estão vendo como ele era religioso? Ele fez primeira comunhão, crisma, entendeu? Se depois ele mudou do saducaísmo para o farisaísmo, ele foi batizado, entendeu? Ele está dentro de um processo onde o mandamento é tratado o tempo todo. Ele está cheio da palavra.
E aí Jesus, veja que a expressão que Jesus vai trazer é interessante. E Jesus, olhando para ele, o amou. Jesus o amou. Havia sinceridade nele. Havia uma busca sincera nele. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Por mais que haja sinceridade em nós, não quer dizer que nós ficamos com o que é bom. Por mais que a gente deseje fazer o que é certo, não quer dizer que a gente faça. Por mais que a gente queira, eu tenho uma vontade assim de ser uma bênção na mão de Deus, nem sempre a gente é. Veja que Jesus o amou porque ele guardava mesmo os mandamentos ali citados. E Jesus olha para ele e diz: falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa. Tu queres vida eterna. E ele diz que a vida eterna é uma herança. O moço disse: como posso herdar? Como eu posso participar da partilha da eternidade? Como eu posso herdar a vida eterna? E falando todo o restante da sua vida, Jesus olha para ele e diz: falta-te uma coisa. Falta uma coisa. O que faltava para ele? Ele não adulterava, ele não roubava, ele não levantava falso testemunho. Será que faltava amor ao próximo? Quando Paulo vai escrever sobre o amor, o Paulo diz, com efeito, quem ama não rouba, não adultera, não levanta falso testemunho, não mata. Então, eu, Adilson, entendo que não lhe faltava amor. Mas falta uma coisa: desapego. Desapego. Ele estava apegado à matéria. Ele estava ligado na matéria. A matéria era a sua ambição. O seu tesouro era a matéria. O que faltava para ele era desapegar. Lembram que Jesus, no início do seu evangelho, ele diz: quem não deixa pai, mãe, irmão, amigo, e aí nós podemos relacionar aqui. Ele falou assim, dando chaves, propriedades. O evangelista Lucas fala disso: quem não deixar propriedades, por amor de mim e do evangelho, não é digno de mim, não participará, podemos colocar assim, da herança eterna do Pai, porque só participa da herança eterna do Pai quem é digno do Cristo. Quem não é digno do Cristo, quem não tem o Cristo, quem não recebe o Cristo, não recebe nada fora de Cristo. Nada. O Paulo diz que todas as coisas são nossas por causa de Cristo. E ele diz: tudo é vosso, porque tudo é de Cristo, inclusive vocês. E Cristo é de Deus. De sorte que a herança eterna está na conexão entre nós, Cristo e Deus. É aí que herdamos. E Jesus então está colocando para ele: diz, olha, só falta uma coisa para ti. Te desapega. Deixa de ser materialista. Entendeu? Ergue os olhos. Para de focar a terra. Entendeu? Desapega-te de tudo que você tem. E como ele era rico e o seu coração estava nos tesouros terrenos, Jesus vai fazer um contraponto com a liberação das coisas, o desapego das coisas e o ajuntar tesouro nos céus. Então Jesus diz para ele: olha, falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e usa do que tu tens para ajudar os pobres, reparte com os pobres
Usa das tuas riquezas, da tua fortuna, para abençoar aqueles que não têm. Reparte, ajuda, distribui, e terás um tesouro no céu. Vamos trocar de banco, vamos trocar de aplicação, vamos trocar, é o que Jesus está dizendo para ele, faça uma troca da aplicação. Tua fixação, teu coração está nos tesouros terrestres, está no dinheirinho da poupança, no carrinho que tens na garagem, na casa ou nas casas que tu tens, o teu coração está ali, tu pensa dia e noite, será que não vão roubar, será que não vão arranhar, será que não vai, o governo não vai tomar, na troca de governo, será que não, o próximo ministro da economia aí não vai pegar toda a minha reserva, e aquelas preocupações que vai tendo, porque o teu coração está lá. E Jesus disse, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O que tu mais dá valor? O que tem maior valor para você, para mim? Porque ali vai estar o nosso coração. O nosso coração está ligado, conectado com aquilo que nós temos de tesouro, de maior valor. E aí Jesus disse, olha, a vida eterna depende de desapego. A vida eterna requer liberalidade. A vida eterna requer que você não se fixe, não se torne avarento, não se torne fixado, idólatra do que possui. Para você herdar a vida eterna, você precisa se despossuir do que possui. Claro que nós estamos falando de um indivíduo. Jesus não disse isso para o Pedro, Jesus não disse isso para o João, Jesus não disse isso para várias pessoas, mas ele disse para esse homem cujo coração estava sobre a riqueza. E aí então, Jesus disse, se tu fizer isso, é um ensino profundo, se tu fizer, se tu repartir, se tu ajudar, veja que Jesus chama a atenção dele para os pobres. Entendeu? Se tu estender a tua mão, se tu repartir do que tem, então tu vai juntando tesouro no céu. À medida que tu vai te desapegando, tu vai acumulando tesouro no céu. Já expliquei para vocês, a palavra céus aqui não é um lugar, mas é a condição psíquica. Você vai entesourando dentro dos seus pensamentos, dentro da sua consciência, dentro do seu espírito, dentro de tudo aquilo que é o conjunto maior de sua vida. Entendeu? Acumular matéria na consciência e nos pensamentos é destrutivo e nos tira da vida eterna. Paulo, quando vai explicar esse assunto mais detalhadamente, ele diz, se já ressuscitastes com Cristo, ou seja, se você já é uma nova criatura, e isso é muito legal para nós tratar um outro dia, se você já está vivendo a eternidade, se você já está nas dimensões celestes, se você já se desapegou do materialismo ou da matéria, se você já está inserido na vida 777, se já deixou o 666, então pense nas coisas que são superiores, nas coisas que são de cima. Deixe as coisas que são da terra e pense nas coisas que são de cima, elevadas, da imatéria, onde Cristo está assentado em Deus, ou onde vocês estão assentados com Cristo em Deus. Se vocês já estão vivendo a nova vida, então desvincule, desapegue das coisas que são de baixo e pensem nas coisas que são de cima. Olha que profunda é a visão do Paulo. Para o Paulo, ele era um homem de carne e osso como eu e você, caminhando no chão de terra, mas entronizado na área espiritual. Andava na força do Espírito, enxergava com os olhos do Espírito, agia dentro do Espírito,
Era outro patamar de vida. Estava elevado. Não é maravilhoso isso? E o que Jesus está dizendo para esse moço é exatamente isso. Te desapega. Desvincula as coisas. Exatamente, que é outra manifestação, Beto, de desapego. O que ele diz da viúva pobre? Ela deu tudo que tinha. Ela não foi lá e disse, eu tenho aqui 2 moedinhas, eu vou dar uma para Deus. No conceito dela, ela estava doando para Deus. Eu vou dar uma para Deus e a outra eu vou guardar, porque eu tenho 2. Não, ela disse, não, eu tenho 2, mas eu vou dar tudo. Eu vou dar tudo. E isso foi notório a percepção e discernimento do Cristo de Deus. Ele disse, estão vendo os ricos? Estão botando um monte de dinheiro. Mas era tudo da sobra. Era tudo que sobrava. Mas esta mulher, ela deu tudo que tinha. Em outras palavras, bem lembrado pelo Beto aqui, a viúva, nós sempre a tratamos a viúva pobre, né? Ela desapegou-se. Entendeu? Ela fez o que Jesus disse para o jovem rico fazer e ele não gostou. Ele não gostou porque nem todos gostam da palavra de Jesus. Nem todos gostam da orientação de Jesus. Nem todos querem fazer o que Jesus diz. Tem gente que gosta de outras coisas, são apegados a outra coisa. Entendeu? Tem gente que gosta das danças gospel, tem os que gostam das canções, tem os que procuram as festividades, mas quando chega no encontro com Jesus, não fazem o que Jesus diz. E é interessante, não fazem o que Jesus diz. Este moço, ele ficou triste, não quis se desapegar, entendeu? Mas ele, versículo 22, mas ele, contrariado com essa palavra. Então nós temos no mesmo texto 2 coisas interessantes. Um homem que corre para Jesus e um homem que sai da presença de Jesus contrariado. Um homem que chega correndo para Jesus. Né? Já aconteceu aqui, vieram muitos. Achei. Entende? Irmão Adilson, tu não é terreno, tu é celestial. Irmão Adilson, depois de 2, 3, 4 meses... Não, isso aqui não dá para suportar. Não dá para ficar aqui. Isso aqui não, entende? E vai embora. O moço correu para Jesus. Se ajoelhou diante de Jesus, no caminho. E saiu de perto de Jesus, contrariado com a palavra de Jesus. Retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Jesus, em seus ensinos, já disse, não dá para servir a 2 senhores. Não é possível servir a Deus e às riquezas. Entenda essas palavras. Nós estamos falando de servir, se submeter, se sujeitar, de ser escravo de Jesus e das riquezas. Não dá. Se sou escravo das riquezas, não vou servir Jesus. Se me submeto e sou servo, escravo de Jesus, não tem como eu servir as riquezas. Mas, irmão Adilson, não pode ser rico, não é disso que estamos falando? Nós estamos falando de servir, de se submeter, de estar abaixo, de colocar em primeiro lugar a riqueza. Jesus vai explicar aqui. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, Jesus, olhando ao redor para os outros discípulos, certo? Para os seus discípulos, aliás, porque ele não era discípulo de Jesus. Ele fez aquela fita toda, mas não era discípulo de Jesus, porque não aceitou a palavra de Jesus.
Entendeu? Se fosse discípulo de Jesus, recebia a palavra de Jesus. Então também tem esse negócio. Não é o estar na congregação, não é o frequentar o ritual do templo, não é o cantar, não é o pregar, não é o ajudar na congregação que me faz um discípulo. Não. Muitos dos que fazem coisas diariamente, entende? Em nome de Deus e para a obra de Deus, não são discípulos. Porque na hora de fazer, de praticar a palavra, o ensino do mestre, eles ficam tristes. Ah, mas quem que consegue fazer? E aí eu acho, desculpa, eles ficam tão tristes que eles ficam julgando os outros. Ninguém consegue fazer, fala por ti. Entendeu? É porque eles têm esses hábitos, né? Não, ninguém ora. Tu não ora. Entendeu? Não, porque ninguém é santo. Tu não é, então, seu caco. Eles pegam o padrão de vida deles e transferem para o todo. Ora, meu Deus, existem pessoas que obedecem a Jesus, sim. Existem pessoas que olham para as palavras de Jesus e falam como salmista: os teus mandamentos não me são pesados. Oh, é a minha alegria, é o meu prazer, é a minha meditação todo dia. Pega, leia o Salmo 119, é o maior salmo que tem. Você vai lá e lê, e vê como o salmista fala do seu prazer em guardar a lei do Senhor, em meditar na lei do Senhor, em guardar a lei do Senhor. Ele disse: guardei a tua palavra dentro do meu coração, para eu não pecar contra ti. E como é que não dá? Aí o outro não medita, não está nem se importando com o que Deus fala, e vem dizer que ninguém guarda. Ninguém guarda é ele. O ninguém é ele. Ele tem o nome de ninguém. Você está me entendendo, né? Então vamos lá. Claro que pode se guardar, e tem muitos que guardam a palavra do Senhor. Ele retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Eu aqui preciso parar e fazer trazer uma explicação aqui, para iluminar um pouco mais a mente de cada um. Entendeu? As riquezas elas tanto podem ser materiais, quanto elas podem ser espirituais. Entendendo que espirituais aqui, imateriais. Então um sujeito pode ser rico de orgulho, de soberba, entendeu? De opinião, rico de desejos, de vontades próprias, tão enriquecido que não se submete nem a Deus. Entendeu? Esse sujeito rico dentro dessa área, desse padrão espiritual, psíquico, mental, ele quando é enriquecido em si mesmo, entende? Ele até se torna inimigo de Deus. Deus manda fazer e ele diz que não faz. Deus manda ir e ele não vai. Temos essa postura em Jonas, em Saul, e em tantos outros, no profeta velho, entendeu? Em vários reis de Israel, homens que tiveram soberba no seu coração, que se acharam. Temos lá entre os auxiliares de Moisés, entende? Homens que Deus destruiu-os, literalmente Deus os destruiu pela soberba, pela riqueza interna, você entende? Então, vender o que temos nem sempre é material. Às vezes tem que vender o nosso orgulho, se desfazer dele. Às vezes tem que vender, entendeu? A nossa vontade. Só o pobre no espírito pode fazer a oração do Pai Nosso. Como é que um soberbo vai chegar para Deus e dizer: seja feita a tua vontade?
se ele é todo senhor de si e quer fazer tudo do jeito dele e não se submete ao ensino de Deus? Então tem esse tipo de riqueza aqui, que às vezes o sujeito é pobre materialmente, mas é extremamente rico internamente. Por isso, bem-aventurados os pobres no espírito, porque estes verão a Deus. Estes vão ver Deus. Agora, se tem o pobre no espírito, tem também o rico no espírito, né? E esse enriquecido, orgulhoso, soberbo, no espírito, não verá Deus. A sua visão só faz com que ele enxergue a si mesmo. Ele olha, ele é o bambambam, não precisa de Deus. Bom, e tem os ricos materialmente, que Jesus vai dar uma explicação porque os discípulos não entendem. Quando Jesus diz, quão difícil, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas. Primeiro, quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, versículo 23. Eles ficam meio assustados. E os discípulos se admiraram destas palavras. Ficaram, mas então, quem se salva? Aí Jesus vai explicar novamente, filhos, versículo 24. Quão difícil é para os que confiam nas riquezas. É o sujeito com uma poupancinha lá, 10 mil na poupança, e ele acha que aquilo salva ele. Entendeu? O coração dele fica naquela poupança. A mãe passa fome e ele não tira um dinheirinho para a mãe comer, porque aquilo ali é o que vai segurar ele, entendeu? Se der um imprevisto. O filho está precisando de uma ajuda e ele não mexe. Não, aquele dinheirinho lá, ninguém mexe. Eu conheço um que já está velho, está morrendo em cima do dinheiro. Ele dorme em cima do dinheiro dele, entendeu? Já está fazendo ferida nas costas, dorme em cima do dinheiro, entendeu? Mas não abre mão do dinheiro. E está doente de tanta raiva, porque um pediu um trocadinho emprestado e não pagou. Você entende? Velho. Quase perto dos 100 anos. Rico. Confia na riqueza. Confiou na riqueza. O que Jesus está dizendo? Não confie em nada do que vocês têm. Não ponham a vossa esperança nas riquezas. Quando eu falo de riqueza, porque a riqueza de cada um tem um tamanho. A riqueza é aquilo que tu tens ali, que sobra na tua mão. Entendeu? Tu tem 2 pés e 3 pares de calçado. Tu é rico de calçado, porque tu tem além do que tu precisa. Entendeu? Não vou falar das centopeias aqui essa noite, porque as centopeias aí que, entendeu? Estão milionárias. Né? O irmão lá, ele precisa de uma camisa para cada dia da semana. Está riquíssimo, né? Ele precisa, na verdade, só de uma. Mas aí ele tem uma para cada dia da semana e ainda tem outras de sobra para quando vai passear, está rico de camisa. Entendeu? É nesse sentido que Jesus dá a riqueza, então ela tem tamanhos diferentes, mas a confiança na riqueza, ela pode se dar dentro de um tamanho pequeno de riqueza. O sujeito tem uma casa e ele pode confiar que aquela casa é a proteção dele. Essa casa aqui, Deus guarda, ele diz. Não cai com vendaval, não cai com nada e tal. E ele bota confiança naquela casa. Você entende? Eu até acho engraçado, às vezes passa filmes e essas reportagens de tornados aí. Vocês já viram quando em países mais pobres, o sujeito corre para debaixo de uma barraquinha e está passando aqueles ventos de 120 por hora, entende? E ele corre para debaixo de uma barraquinha. Eu disse, mas será que ele pensa mesmo que aquilo vai guardar ele? É um tipo de confiar em sua riqueza. Ele está lá embaixo. E o irmão Sebastião, quando esteve no Haiti, ele passou primeiro pela República Dominicana e ele contou para mim que quando chegou na República Dominicana, já naquela noite começou ventos fortes e teve até um terremoto lá, vento e terremoto.
Ele disse: Deus, nós não sabíamos mais aonde se meter, fomos para debaixo da mesa. Quem que diz que mesa aguenta terremoto e vento forte? É a tentativa do homem salvar a própria vida, entende? E ele busca a alternativa que tem, e na visão dele, o que pode salvá-lo naquele momento. Pensou, se a casa cair, se esmagava ele com mesa e tudo, entendeu? Mas se a casa cair, eu estou debaixo da mesa, é mais protegido, entendeu? Tem gente que confia, então, no saláriozinho dele, no emprego dele, naquilo que ele ajuntou para si. E quando, por qualquer motivo, a riqueza dele é tocada, por qualquer motivo, ele entra em desespero. Entra em desespero porque aquilo no que ele confiava se acabou. E aí, ele não sabe mais no que se apegar. Então Jesus diz: olha, é difícil para os que confiam nas riquezas. E aí já não está tratando nem de herança eterna. É difícil para eles entrar no reino, no governo de Deus. Esses não conseguem se entregar ao governo de Deus. Esses não se deixam dirigir por Deus. Esses não querem aprender de Deus. Então, ele conclui: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico. E aí você entendeu. Não é porque ele é rico. Um rico que confia nas suas riquezas entrar no reino dos céus. Eu quero nessa noite concluir estas palavras dizendo para você: faça o que o profeta Isaías diz à nação de Israel: confia no Senhor. Ele diz, o salmista também cita, e ele diz: olha, os que confiam no Senhor não são abalados. Se você quer vida eterna, se você quer participar da vida eterna, então não se apegue nas coisas dessa vida. Apegue-se em Deus. E o restante aqui vai acontecendo. Entendeu? Vai ter o que comer, vai ter o que vestir, sempre vai ter alguma atividade para você realizar. Se você não ganhar de um lado, você vai ganhar de outro. Você vai buscar os recursos dentro do padrão que Deus estabeleceu para todo ser humano. Seja uma pessoa que trabalha, que se dedique ao trabalho que você faz. Tudo que você fizer, faça com muito amor. Se você está em um lugar trabalhando e não gosta muito do que faz, procure outra coisa, deixe o que você está fazendo, mas tudo que fizer, faça com alegria, faça com amor, faça com vontade, e você prosperará, você terá riquezas. Você terá riquezas. Se você trabalhar, você terá riquezas. Só não confie nelas. Confie em Deus. Se apegue em Deus. Espera em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os que esperam no Senhor, Ele renova a sua força. Eles conseguem ir alto na sua visão. Eles voam como águias. Olha só. E ainda que corram, não se cansam. E se caminharem, não se fatigarão. Quem confia em Deus tem força, tem energia, tem poder. Quem confia em Deus, ele vai prosperar. Essa é a grande verdade. Mas não confie no fruto da tua prosperidade. Não confie nas riquezas. Em outras palavras, vigie na bênção. Deus abençoou você. Deus te cercou de coisas boas. Deus te cercou de uma boa família. Deus te cercou de amigos, de pessoas que se interessam por você. Deus te cercou de bens. Glorifique o nome do Senhor e seja um homem que vigia em toda a bênção que Deus te deu. Não deixa a bênção ser um empecilho para você. Não troque a bênção pelo Senhor da bênção. Não, entendeu? Fique com a bênção e fique com o Senhor da bênção. Mas se tiver que deixar algum dos dois, deixe a bênção.
Eu prefiro não ter a bênção e ter aquele que abençoa, porque então ali na frente abençoado serei, do que eu deixar o Senhor da bênção empolgado com as bênçãos que me rodeiam. Entendeu? Poxa, eu não tinha nada, agora eu tenho e eu vou aproveitar a vida esplendidamente, como o pródigo. Eu não tinha nada, agora eu herdei, eu tenho a herança do pai, e ao invés de eu procurar o pai, ao invés de eu abraçar o pai, ao invés de eu conversar com o pai, ao invés de eu me dedicar a ser mais amoroso para com o pai, o que eu faço? Eu pego a herança e eu vou curtir a vida. Eu vou curtir. E eu coloco em primeiro lugar aquilo que a benção me dá. Não, eu estou abençoado. Então, primeiro é a festa, primeiro é o lazer, primeiro é a diversão, primeiro é os amigos, primeiro é o pagode, primeiro sei lá, vai botando aí na escala. E aí, quando eu não tiver o que fazer, eu vou buscar a Deus. Quando eu não tiver mais, eu já cansei de ir para um lugar e para o outro, eu vou aprender um pouquinho mais do Senhor, eu vou estudar um pouquinho mais as Escrituras, eu vou me dedicar um pouquinho mais a Deus. E isso é confiar na riqueza. Isso é não vigiar na bênção. Entendeu? Ponha Deus em primeiro lugar na tua vida o tempo todo. Quer saber? Até quando tu for no lazer. Até quando tu for desfrutar das tuas férias. Até quando você for lá no banquete. Não esqueça de Deus, tá bom? Verdade. Tudo quanto fizerdes, diz Paulo, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Faça tudo em nome de Jesus, glorificando a Deus, bendizendo a Deus no vosso coração. Estão com amigos? Ei, traz Jesus para o centro. Foram lá, mas nós fomos ontem lá num pagodinho, irmão Deus. Tinha um pagodinho lá, tá? Jesus foi junto lá? Ou lá se esqueceram dele? Então, essa é a lógica do que eu quero deixar aqui essa noite. Entendeu? O que farei para herdar a vida eterna? E Jesus vai responder. No conceito geral, Jesus disse para aquele sujeito o que faltava. Falta-te uma coisa. E eu pergunto nessa noite para nós todos, o que nos falta? Irmão Adilson, para mim eu acho que falta mais dedicação. Então se dedique. Para mim eu acho que falta mais oração. Então ore. Irmão Adilson, eu acho que falta mais vigilância. Então vigie. Para mim falta assim mais eu me envolver mais. Então se envolva. Faça o que te falta, para que tu nunca percas a tua herança. Entendeu? Não desista da herança, desfrute dela. Desfrute dela. Você não vai fazer nada para ganhá-la, mas você tem muito a fazer para preservá-la. Aqui está a diferença. Você não faz nada para ganhar a herança, mas para preservar a herança você faz. O pródigo bobeou. Quando eu falo do pródigo, eu não estou falando de um sujeito, que a igreja sempre pintou o pródigo como alguém que deixou a igreja e foi embora, né? Não é assim que você via o pródigo? Mas o pródigo não é. A palavra pródigo devia ter sido botado um sinônimo melhor, o generoso. Pródigo ou generoso. Generoso. Entende? Ele pegou a herança e ele não vigiou, começou generosamente a gastar demais. Empolgou-se com os amigos, gastou demais. Então, pode-se receber a herança e não preservá-la, pode perder toda a herança.
Pode perder a herança não sabendo gastar a herança, não sabendo administrar a herança. Então, ouça, para que você entenda bem. Você e eu, nós não precisamos pagar preço para ter herança. Herança é herança. Herança é o que o pai deixou para mim. O que tu fizesse? Só fui filho dele. Não fiz nada. Eu só tive que ser filho dele. E aí a herança ficou. Entendeu? Agora, para eu conservar a herança, eu preciso ser vigilante. Eu preciso saber usar dela. Então, todos nós temos de Deus vida eterna por herança. Agora, como é que eu gasto a vida que tenho? Como é que vivo a vida que o Pai me deu? Como eu a administro em cada momento em que estou aqui? Porque já é a vida eterna. Não espere ter outra vida, tá? Você não vai ter outra vida, não. Tem gente esperando assim que, não, quando eu ganhar a vida eterna, se tu não ganhou, tu já está morto. A vida eterna já começou. Em Cristo já temos vida eterna. Aquele que crê no Filho tem vida eterna. Não é vai ter. Não é vai ter a vida eterna. Não. Tem. É tempo presente. Entendeu? É vida eterna porque não vai acabar mais. Não vai acabar mais. É maravilhoso. Entendeu? Então, você já tem. Administre bem essa vida aí. Seja feliz. Usufrua das alegrias de Deus. Olhe para todas as coisas e agradeça. Tudo que você fizer, faça com muito prazer, com muita satisfação. Entendeu? Aonde você for, aproveite cada estágio do caminho. Entendeu? Aonde você estiver, torne a coisa mais leve. Administre a sua própria mente para que tenha leveza no olhar para o outro, na pergunta, na resposta. Entendeu? Não seja agressivo, agressiva. Seja uma pessoa mais tranquila. Eu tenho que cuidar muito disso. Eu estou junto com vocês. Eu não sou nenhum super-homem aqui, não. Eu sou igualzinho vocês. Mas tenho que administrar para que eu também esteja dentro desse plano de usufruir dessa vida abundante, de relacionamentos maravilhosos. Entendeu? Porque já estamos vivendo vida eterna. Ai, meu Deus, mas e o corpo, assim, o corpo, chegará a hora dele. O corpo, o resultado de um corpo glorificado, é o efeito de um espírito santificado. Quanto mais o meu espírito se eleva a Deus, tanto mais vai o meu corpo também sendo aprimorado para a vida eterna. E chegará mesmo o momento da força de Deus e a presença de Deus ser tão forte que vai dar o Big Bang. Vai vir a transformação do corpo. Ela se dará se não desfalecermos do processo de comunhão com Deus. Então, o que te falta? O que te falta? Analise você e busque em Deus tudo que te falta. Ouça a sua palavra e faça o que é bom. Que Deus continue te abençoando. Queiram estar em pé, nós vamos agradecer ao Senhor.